Olá, pessoal. Vamos dar início agora à gravação da aula, do dia 16 de junho de 2020, da disciplina de Bioquímica do Exercício da FUPAC Ponte Nova. Hoje nós vamos começar a falar sobre as proteínas, o último macronutriente para a gente poder estudar e o último conteúdo da nossa disciplina. Hoje a gente vai falar basicamente da parte introdutória da caracterização, da definição, das funções, de umas características específicas bioquímicas da proteína, que é importante, que para a gente poder comparar com o lipídio, com os carboidratos, os dois últimos macronutrientes que foram estudados. Então, a gente vai começar agora nessa aula e mais tarde, na live, a gente já fala um pouco aí mais detalhadamente das funções, já entramos na parte da recomendação, da parte das reações que acontecem, da digestão, e na semana que vem a gente encerra dando ênfase ao metabolismo, das proteínas. Ele é um pouco mais complexo do que os demais, Assim, acho que ele, como todos, eles têm as suas particularidades, mas vamos dizer assim que a estrutura bioquímica da proteína é mais complexa do que a dos carboidratos e dos lipídios, A gente agora vai perceber que vai aparecer aí um outro elemento inorgânico na cadeia, que é o nitrogênio, para formar o grupo amino. E, logicamente, tem também as cadeias de hidrocarbonetos. Só que a estrutura, o arranjo, primário, secundário, terciário, quaternário das proteínas, as diferem muito em termos de estrutura. Então, no trato gastrointestinal, a digestão da proteína, vamos dizer assim, ela começa basicamente no estômago, onde vai começar, onde o suco gástrico ele vai começar a quebrar a molécula em menores, em peptídeos, e aí depois vai ser dividido ainda em aminoácidos, onde o organismo consegue absorver no intestino. Então, quando a gente fala em proteína, nós da educação física, é algo muito corriqueiro, de nós estarmos falando assim, sobre esse macronutriente. Porque as pessoas sempre falam, qual suplemento proteico eu tenho que tomar, qual suplemento proteico, mas existem particularidades. Na verdade, os suplementos, eles vão ter os aminoácidos essenciais, aqueles que o organismo não produz, que vão ser importantes aí, na síntese proteica e, consequentemente, na hipertrofia muscular, que é algo que muitas pessoas que fazem suplemento pretendem, Então, assim, essa hipertrofia, por que o músculo ele fica grande, Por que o volume do músculo aumenta? Olha, porque os filamentos proteicos, finos e grossos dentro da musculatura, eles aumentam, em quantidade, a base do sarcômero aumenta, então a musculatura vai tendo um volume maior, tá? E isso também, logicamente, que é uma ação conjunta, Tanto a ingestão, dos aminoácidos, dos alimentos proteicos, quanto do estímulo do exercício físico, Sem o exercício físico, sem o estímulo causado, sem as microlesões causadas pelo exercício resistido, dificilmente a gente vai ter esse processo de síntese proteico aí acelerado, de modo que possa vir a causar uma hipertrofia. Então vamos começar, vou compartilhar o material com vocês. Caso vocês tiverem dúvida, estarei disponível para poder saná-las, para a gente poder discutir. Mandem aí, eu vou colocar um fórum, uma parte lá para vocês tirarem dúvida. Vocês vão fazer uma atividade para poder fixar alguns conteúdos importantes, tá? Então, assim, então eu já coloquei aqui um material, lá no portal, e aí vocês acessem lá. Eu já coloquei essa aula 1, coloquei a aula da live, e
daqui a pouquinho, né, quando esse vídeo ficar gravado, ele vai ser disponível também. Então, assim, vamos começar pela etiologia da palavra proteína. De onde vem? Não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas ela deriva-se de proteios, né, porque ela parece ser a substância principal ou primitiva da nutrição animal, que as plantas preparam para os herbívoros e que esses depois fornecem aos carnívoros. Então, aqui tem Gerhardus Johannes Mulder, né, um químico, ele holandês, e foi responsável pela descrição e introdução do termo proteína, um artigo publicado em 1835, no qual sugere também que os animais retiram a maior parte das proteínas necessárias das plantas. A gente vai ver, né, que existem dois grupos, né, de proteínas, as proteínas vegetais e as proteínas que são vindas aí dos animais, né, das carnes que nós ingerimos. Assim, a definição, né, então, ela vem do grego, significa protos, né, que significa primeiro. Foi o primeiro macronutriente considerado essencial para o organismo e é o mais abundante componente estrutural e funcional das células do corpo humano. Essa palavra essencial, ela quer dizer que o organismo não produz ou produz com insuficiência. Então, assim, a gente sabe que esse conceito foi feito no início, obviamente não tinha-se as definições mais detalhadas dos diferentes tipos de aminoácidos, mas o fato é que o nosso organismo produz, sim, alguns tipos de aminoácidos e esses são considerados não essenciais. A gente vai ver aí alguns tipos de aminoácidos que o nosso corpo é capaz de produzir. E como que o nosso corpo produz esses aminoácidos? Olha, através do metabolismo, né? A partir da ingestão, da absorção de alguns aminoácidos, né, através do alimento, o nosso organismo produz outros, né? É destruir, é catabolizar, para anabolizar, para construir. Essa é a sequência. Então, assim, sobre as funções. As funções das proteínas, né, se a gente pensar bem, a principal é estrutural, mas não é a única, né? Não é a única. Então, assim, já começo falando que as proteínas, elas têm a função de energia, né? De liberar energia. Ah, mas como assim? Sim, isso já foi falado quando nós vimos a bioenergética, quando nós estudamos alguns conceitos, que todos os macronutrientes têm a capacidade de gerar ATP. E a proteína não é o contrário. Só que dos três macronutrientes, a proteína é a que menos tem participação na produção de energia, devido aí à sua característica. A base da proteína, né, da cadeia, também é formada por hidrocarbonetos. E essa base é incomum, né, tanto para o carboidrato quanto para os lipídios. Então, ele pode sofrer alguma alteração e transformar em subprodutos, né, que vão entrar ali em alguma via do metabolismo energético. Então, quando a proteína está sendo degradada, né, em alguns aminoácidos podem ser transformados em compostos ali da glicose, em compostos do glicogênio. Alguns aminoácidos podem ser transformados em compostos relacionados com o ácido graxo, né, participar da beta-oxidação. Alguns aminoácidos eles podem participar do ciclo de Krebs. Então, a proteína ela participa da via energética, tá? Mas também tem outras funções muito importantes, como, por exemplo, hormonal. O hormônio, né, é uma substância bioquímica que algumas células produzem, né, de glândulas endócrinas, e que liberam esta substância, né, na corrente sanguínea para ter ação em órgãos-alvo, né, em células-alvo, né, de algumas porções do organismo, de outras glândulas ou órgãos. E geralmente esses hormônios são formados, né, por peptídeos, né, que é a base aí, né, da proteína, por aminoácidos. E aí ela pode ter, né, tem uma função, né, estrutural, colágeno,
Ela também tem uma função, né, que a gente já falou, de contrátil, miosina, actina, os respectivos filamentos grossos e finos. As proteínas geralmente são a base para a formação das enzimas, né, que ajudam no catabolismo da reação química. Então, todos aqueles produtos lá terminados em ase são enzimas, né, e estão relacionados. Transferência para dentro ou para fora da célula. A proteína ela ajuda na formação a formação de algumas compostos, né, que ficam ali nas membranas, né, e ajudam no transporte ativo e passivo, na defesa contra agressores, né, porque a proteína que é a formação básica, né, das células de defesa, e também a proteína responsável, né, pela formação da hemoglobina, né, pelo carreamento do oxigênio nas células vermelhas. Então a gente tem aí várias estruturas, né, várias funções importantes das proteínas. Então a gente percebe o quanto que é importante a gente alimentar, né, daqueles, né, alimentos que são ricos aí em proteínas ao longo do dia. Se a gente pensar aí numa recomendação nutricional, cerca de aproximadamente 25% da nossa ingestão, né, deve ser de alimentos proteicos, entre 20 a 25%, tá? Geralmente esse cálculo é feito assim, ó, 60% de 55% de carboidrato, 25% de lipídio, 20% de proteína, mas isso pode ter uma variação também. Aqui tem as funções, né, um esqueminha que a gente viu aí, a formação das membranas, a função estrutural bem ao centro, motoras, por causa dos filamentos grossos e finos que estão dentro da estrutura muscular. Então, só lembrando, né, que conteúdo que nós vimos aqui nessa disciplina, os filamentos grossos, miosina, filamentos finos, actina, tem troponina, tropomiosina, tem a titina, hormonais, enzimas, anticorpos, são as células de defesa, transporte, né, que ajuda no transporte ativo e passivo, reserva, né, a proteína também pode, o nosso corpo não armazena proteína, tá? Então, assim, tem que ficar claro isso. Essa função de reserva aqui é porque a proteína, né, vai ser transformada em algum tipo de aminoácido e esse aminoácido vai transformar aí em algum tipo em glicose e a glicose sim vai ser transformada e armazenada em energia. Ou então algum aminoácido pode ser transformado em ácido graxo, né? E aí esse ácido graxo ser transformado em triglicerídeo. Ou até mesmo a própria glicose que foi formada, né, ela pode ser transformada em triglicerídeo através da insulina, pela ação lipogênica que a insulina tem, e aí guardar como gordura. Então, aqui já é uma questão que vale a pena a gente já abordar. O nosso corpo, ele não guarda proteína. A proteína na forma, né, do elemento bioquímico, né, proteína. Ele transforma em outra substância para poder armazenar. E uma das formas que o nosso corpo armazena ela, ou é em glicogênio, ou é em triglicerídeo. Então, o excesso de consumo de proteína sem o uso, né, ele vai ser armazenado em gordura ou em carboidrato. Além do mais, de parte ser excretada, né, e poder causar uma sobrecarga renal. Então, nucleoproteínas, membranas, né? Então, assim, aqui mais uma um desenho esquemático mostrando aí a função estrutural das proteínas, né? O papel que ela tem, aí alguns aminoácidos, enfim, melanina, imunoglobulinas. Agora as constituições, né, bioquímicas, compostos formados por aminoácidos unidos entre si por ligações peptídeas. Então, assim, a micromolécula básica da proteína é o aminoácido, assim como o ácido graxo do lipídio e a glicose, né, os monossacarídeos, de um modo geral, são dos carboidratos, tá? Então, aí a gente percebe as características. Então, assim, qual é o nome da ligação entre os aminoácidos? Ligação peptídica. Então, vários aminoácidos, né, formam os peptídeos.
vários peptídeos formam as proteínas, tá? Então tem essa ordem. A composição. Então a gente percebe, ó, qual que é o maior elemento químico da proteína? É o carbono, né? É o elemento da vida, vamos dizer assim, da vida humana. 50 a 55%. O hidrogênio, de 0,6 a 8, o oxigênio, de 20 a 24, e aparece o nitrogênio, né, com 15 a 18% para formar o grupo amino. E aí o enxofre. Algumas possuem elementos como ferro, cobre, fósforo, aí vai depender da composição. Mas aqui é a composição elementar, né, da estrutura bioquímica básica das proteínas. Então esse é o desenho, né? Aí a gente percebe aqui que esse R seria um radical, seria uma complementação, né? Mas aí a gente percebe que de um lado tem o hidrogênio, do outro o radical, de outro tem o grupo amina, tá? O NH3, e aqui tem o carbono com duas moléculas de oxigênio, tá? A gente percebe aqui. Então essa é a configuração da proteína. Então, assim, a ordem dos aminoácidos e a frequência, né, que diferencia as proteínas, todos os aminoácidos, tá? Então, isso que eu queria dizer, que esse símbolo, né, AA, seja maiúsculo ou negativo, se refere aos aminoácidos, tá? Então, assim, aparece mais ou menos de 200 aminoácidos na natureza. Todos os aminoácidos contêm em sua estrutura pelo menos um grupo amina, tá? Que aqui, ó, NH2, aqui tem um sinal de menos que perdeu um hidrogênio, tá? Cada tipo de proteína tem uma sequência única de aminoácidos. Então, a cadeia de aminoácidos, né? Cadeia de aminoácidos formada por ligações peptídicas, união de um grupo carboxílico, né? Que é aquele CHO, ao amino, com a liberação de água. Então, a sequência da ligação é determinada geneticamente. Então, a gente tem aqui, né, a formação, né, de uma ligação peptídica, né? Então aqui tem uma estrutura, aqui tem outra estrutura, e aqui a formação das proteínas. Assim, a ideia, né, na formação das proteínas dos aminoácidos é que acontecem algumas reações específicas para a formação. Quando nós estudarmos o metabolismo, a gente vai entender o nome dessas reações que acontecem para poder formar novos tipos de aminoácidos. Então, a base central é o grupo amina. Então, na digestão, né, a proteína é retirada esse grupo amina, né, da proteína, né, do aminoácido, e aí esse complemento dele vai ser formado, vai juntar com outros grupos aminos que está liberado no organismo para a formação de outros aminoácidos, porque aí vão ser outras sequências, outros tipos, tá? Então, a síntese de proteínas acontece nas células, é ligação peptídica, formam os peptídeos, classificados de acordo com o número de aminoácidos. Então, assim, ó, de 2 a 9, oligopeptídeos, e aí de mais de 10 polipeptídeos. Então, assim, as proteínas aí de cadeia longa resultando da união cerca de 50, 80, até centenas, né, de aminoácidos. Agora a gente tem na classificação básica, né, os aminoácidos essenciais. Não pode ser sintetizado no organismo, ou são sintetizados em quantidades insuficientes. Então, valina, isoleucina, leucina e lisina são os aminoácidos aí essenciais. Lisina, histidina, metionina, fenilalanina, trionina e triptofano. Atenção, porque tem alguns tipos de aminoácidos que são essenciais em algumas fases da vida. Como, por exemplo, a histidina não é sintetizada durante a fase de desenvolvimento e crescimento, né? É considerada essencial somente na infância e adolescência. Na idade adulta, por exemplo, a histidina não é considerada essencial. Não essenciais. São mais simples de serem sintetizados, são produzidos pelos próprios mamíferos. Então, não precisam estar na alimentação. Então, ó, glutamato, alanina, aspartato, glutamina, tá?
Então, assim, só falando da glutamina, é uma das críticas, né, que algumas pessoas falam da suplementação, é porque é um aminoácido que o próprio corpo produz. E muita gente toma glutamina, um tipo de variação da glutamina tem em função aí de aumentar a resistência do corpo, né, de aumentar a imunidade para poder suportar altas cargas de treinamento. E tem os aminoácidos condicionalmente essenciais, que são essenciais em condições de jejum. Isso aqui é diferente da histidina. A histidina, ela é essencial, né, por causa de somente algumas fases da vida, né? Ela é parcialmente essencial, né? Então, agora, esses aqui são condicionantes. Esses condicionantes, eles são relacionados com algumas condições clínicas, como jejuns, traumas graves, sintomas clínicos e crescimento inadequado. Então, pessoas que apresentarem esses quadros clínicos terão alguns tipos de mais, né, outros tipos de aminoácidos considerados essenciais. Então, como por exemplo, prolina, serina, arginina, tirosina, cisteína, taurina e glicina. Então, normalmente eles não são essenciais. Eles são essenciais somente em condições clínicas. Essa informação aqui eu acho muito importante relacionada à estrutura, para a gente poder ter uma noção. Nos lipídios, a gente já vê, né, a diferença. A gente vê lá os lipídios, né, de cadeia longa, de cadeia linear, vamos dizer assim, e tem os lipídios de cadeia cíclicas, né, que são cíclicos, como por exemplo o colesterol. A proteína tem mais variações ainda. Então, a gente tem os de estrutura primária, que tem uma sequência, vamos dizer assim, linear, né, de alguns tipos de proteínas, né? Então, aí tem a estrutura secundária, que ela já tem uma forma, né, de eólica, né? A forma, né, corresponde à forma aí da fita do DNA. A gente tem aí a terciária, que tem essa fórmula igual a secundária, mas é mais tem mais porções, né, diferenciadas, torcidas. E olha a estrutura quaternária, como é que é uma estrutura mais complexa, tá? Então, algumas substâncias, né, algumas situações podem mudar essa configuração da proteína e ela perde seu valor biológico, tá? É um processo aí que se chama desnaturação, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A estrutura tridimensional da proteína influencia a digestibilidade e, consequentemente, seu valor nutricional. Se ela perder a sua função original, ela perde seu valor nutricional. Por isso que a gente tem que pensar aí na combinação dos alimentos, né, e da forma de preparação da proteína para fazer com que ela não que ela mantenha o seu valor nutricional. A sequência da ligação determinada geneticamente, estrutura primária, né, é a sequência que foi definida ali lá pelo código que foi enviado lá nos ácidos nucleicos, né, DNA, RNA, na estrutura quando foi formado lá pelos ribossomos nas células. A estrutura secundária, a sua conformação no espaço em forma linear, dupla hélice ou folha pregueada, né? A forma como a estrutura secundária se arranja no espaço, estendendo-se ou dobrando-se entre si a estrutura terciária, e a estrutura quaternária é uma associação de subunidades de estrutura terciária, né? Então, é uma evolução. De acordo com a concentração e disponibilidade dos aminoácidos. A gente tem outra classificação das proteínas, nós podemos classificá-las como completas. A proteína tem quantidades adequadas de aminoácidos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, então correspondem principalmente às proteínas de origem animal. Essa é a vantagem em relação às proteínas de origem vegetal. Elas são mais completas, elas possuem maior variação de aminoácidos essenciais e também as quantidades adequadas desses produtos. Já as proteínas vegetais, nem sempre elas possuem a quantidade ou os tipos diferentes de aminoácidos essenciais. Por isso ela é considerada como deficiente, né, dos aminoácidos essenciais.
Então, aqui a gente já tem que ter uma observação, que as pessoas aí de grupos alimentares específicos, né, os vegetarianos e os veganos, que comem ou comem restritamente, que não comem, se alimentam de produtos de origem animal, eles têm que ter maior variação, né, dos alimentos, das proteínas, dos alimentos que contêm proteína vegetal, para poder suprir a sua necessidade básica. Então, de acordo com a composição estrutural, a gente pode definir as proteínas como simples, onde ela tem apenas aminoácidos, ou conjugadas, possui outros compostos além de aminoácidos em sua estrutura, né? Por exemplo, algum tipo de lipídio, né? Por exemplo, as lipoproteínas, HDL, LDL, são tipos de proteínas conjugadas. A porção que não é composta por aminoácidos é chamada de grupo prostético e é esta porção que define sua classificação. Outra forma aí de definição estrutural, a gente pode defini-la como simples, que são as fibrosas, cadeias polipeptídicas originadas em um arranjo paralelo ao longo de um eixo, formando fibras ou filamentos, né? São pouco solúveis e de consistência rígida e têm normalmente função estrutural. Então, colágeno, queratina, elastina, globulares. Elas possuem cadeias polipeptídicas enoveladas em estruturas esféricas ou globulares. Em geral, têm função dinâmica, como anticorpos, enzimas, hormônios, proteínas carreadoras, albumina e a globulina e hemoglobina. Então, aí tem alguns exemplos, né, conjugados, por exemplo, de HDL, LDL, glicoproteínas, que estão nas ligações aí que aumenta a solubilidade da proteína, metaloproteínas, ligações permitem que os metais, que outras formas solúveis, nucleoproteínas, né? Então, a gente percebe também que o ácido graxo só é carregado no organismo através da albumina, ele não fica livre, né? E a albumina, né, é solúvel em água, coaguláveis pelo calor, exemplo, albumina, o suco do leite, globulinas insolúveis, né, imoderadamente solúveis em água e coaguláveis pelo calor, imunoglobulinas plasmáticas, né, por isso só a questão da albumina aqui é interessante, né, quando o ovo fica naquela consistência, né, quando vai aquecê-lo, né, por causa dessa reação. Aglutelinas insolúveis em solução salinas, porém solúveis em ácidos e bases, glutelina do milho e trigo. E aqui a gente fala desse processo, né, da desnaturação proteica. Aqui você tem uma estrutura nativa, né, da proteína, aqui parecendo ser uma estrutura terciária, né, porque tem aqui a estrutura secundária mais algumas torções. E aí, devido a alguns fatores químicos, como por exemplo, pHs extremos, né, muito alto, muito acima de 7, né, que são pHs básicos, ou ácidos, pHs mais baixos, né, menores que 7, bem menores que 7, ou em temperaturas elevadas, modificação física e funcional, e é irreversível. Aqui a gente percebe alguns problemas que podem ser causados pelo aquecimento corporal, como por exemplo, em ambientes, né, de atividade física que causa hipertermia. As proteínas perdem a sua configuração natural, ela fica desnaturada, então ela perde todas as funções. Então, as reações enzimáticas também param. Então, é muito importante a questão do pH também. Por que o pH ácido, né, muito ácido, ele dificulta, né, o processo de hipertrofia e de trabalho muscular? Porque ele pode causar desnaturação da proteína. Então, assim, e o que deixa o pH ácido? Ora, a quantidade de exercício que é feito. A quantidade de exercício é anaeróbio. É o que a gente viu, tem maior quantidade de liberação ali de ácido lático, de íons H+. E aí o pH, né, da musculatura, da corrente sanguínea, do sangue que vai irrigar os músculos, né, para enviar nutriente e oxigênio,
ele acaba deixando essas proteínas aí em contato com o pH mais ácido e pode causar desnaturação. Então, é importante, né? O condicionamento físico, ele diminui a diminuição extrema desse pH, assim como a ingestão de alguns alimentos, a ingestão de água e também a suplementação de algumas proteínas, né? Como, por exemplo, a betalanina, ela libera uma substância, né? Que aí ela vai deixar o pH mais básico, dificulta a diminuição do pH, então a pessoa passa a ter mais capacidade de fazer exercício sem desnaturar a proteína, certo? Então aqui tem as ligações, né, de uma estrutura terciária, o aumento da temperatura, alteração do pH do meio, uma proteína desnaturada, como é que ela perde a sua função nutricional e biológica. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, tá? Aqui nós apresentamos a parte de introdução. Fiquem atentos às funções, aos diferentes tipos de classificações que podemos considerar aí, os diferentes tipos de proteínas e aminoácidos. Forte abraço. Na aula de mais tarde a gente continua nosso estudo sobre as proteínas.